Rio de Janeiro, início do século XX. Uma política urbana mudava as caras da então capital federal. No vídeo de hoje, você vai conhecer o Bota Abaixo. O Rio de Janeiro do início do século XX não era o que hoje conhecemos. Para começo de conversa, Copacabana, Ipanema e Leblon eram distantes do coração da cidade, que era o centro. Capital do país, o Rio carecia de infraestrutura e era considerado insalubre e atrasado. Uma leitura que se baseava nas modernizações arquitetônicas europeias, especialmente no caso francês. A Paris do final do século XIX foi praticamente reconstruída por um administrador que projetou a demolição de milhares de edifícios para abrir grandes e arborizadas avenidas, sistemas de esgoto, grandes quarteirões e boulevards. O prefeito do Rio, em 1902, Pereira Passos, tinha Paris como referência. Sua ideia era fazer em terras brasileiras a paisagem que os franceses já desfrutavam. 3 eram os objetivos: o estético, o sanitário e o viário, aproveitando o planejamento iniciado na década de 1870 pela Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro, da qual o próprio prefeito Pereira Passos fazia parte. Esteticamente, cortiços dariam lugar a grandes edifícios e largas avenidas, mas a retirada dos cortiços embutia um problema social: a expulsão de camadas menos favorecidas da paisagem. Ex-escravizados, operários e imigrantes acabaram buscando refúgio nos morros, o que para muitos estudiosos foi a origem do processo de favelização do Rio. O argumento para a expulsão era sanitário. Habitações sem saneamento se tornariam antros de cólera e outras doenças. Aqui entra a figura de Oswaldo Cruz, o médico que capitaneou essa questão sanitária e foi foco da chamada Revolta da Vacina. Sobre essa revolta eu vou deixar um vídeo específico no card aqui em cima para você ver depois. Em termos viários, o Bota Abaixo, como ficou conhecido esse processo de demolições, abriu grandes eixos, como a Avenida Central, atual Rio Branco, e permitiu melhor conexão com a Zona Sul, o que posteriormente facilitou o crescimento do Rio que nós conhecemos hoje no século XXI. O Rio civiliza-se, dizia a burguesia carioca. Uma modernização que conservava as estruturas tradicionais da cidade e baseava-se em crenças como a de que morros impediam a circulação do ar, portanto seriam insalubres. Um dos importantes morros cariocas, o do Castelo, sobreviveu a Pereira Passos, mas acabou desaparecendo da paisagem 2 décadas depois. Na semana que vem nós vamos ter um vídeo aqui no canal contando especificamente essa parte da história. É evidente que um Bota Abaixo dessas proporções contava com um amplo apoio do governo federal, comandado pelo presidente Rodrigues Alves. Pode-se dizer que Pereira Passos levou a fama sozinho, mas sem as reformas federais, as municipais talvez não teriam ido tão longe. É importante lembrar que Pereira Passos foi nomeado pelo presidente, que já falava em urbanização antes da nomeação. Ou seja, era um projeto maior que visava a consolidação do Rio de Janeiro como uma grande cidade internacional. E chegaram onde queriam. O Rio, antes conhecido como Cidade da Morte, passaria a ser conhecido como Cidade Maravilhosa. Você conhecia essa história? Conte para nós aqui nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo, a semana que vem, no Aqui é História.